Um homem transformou uma simples órfã em uma imperatriz, mas foi assassinado por ela no dia de sua coroação, só que a imperatriz não sabia de uma coisa. No último momento, o homem ativou a reencarnação celestial, forçando o tempo a voltar ao passado, e com isso, a imperatriz também voltou à sua infância. O orfanato ao seu lado parecia exatamente o mesmo. Ela achou que aquele homem agiria como antes, que a protegeria, mas ele escolheu a garota de cabelos brancos com o pior potencial. A jovem não podia acreditar no que via. E em sua mente, surgiram imagens da vida passada. Foi ele quem invadiu o Palácio Imperial sozinho e matou a imperatriz em seu trono do dragão. Acontece que eu sou um nobre vilão que reencarnou neste mundo. Para mudar meu destino de morte certa, eu acolhi uma jovem de um orfanato. E o talento dela não me decepcionou. Com a minha ajuda, ela subiu ao trono de Dayan, mas foi ela quem me deu o veneno. Sentindo minha vida se esvaindo aos poucos, eu apenas a encarei nos olhos. A imperatriz não disse nada, apenas admirou suas próprias unhas, vendo-a sacar lentamente sua espada. Eu me sentia incrivelmente calmo. A espada Roshui que eu encontrei para você, e agora você a aponta para mim? Ao ouvir essas palavras, a imperatriz hesitou. Isso aconteceu há tantos anos. O homem era gentil e elegante, mas por minha causa, ele se tornou um demônio várias vezes. Mas mesmo assim, eu não me comovi. Eu lhe darei um funeral grandioso. Olhando para aquele rosto tão diferente de antes, uma ponta de tristeza passou pelo meu coração. Deixei a espada Roshui perfurar meu peito, mas quando abri meus olhos novamente, tudo ao meu redor havia mudado. No último momento, eu ativei o Lunhui Tianjin. Depois de sofrer uma traição, eu finalmente entendi. Neste mundo, não existe ninguém em quem se possa confiar. Na minha vida passada eu fiz tudo perfeitamente, mas ainda assim não pude mudar meu destino de ser descartável. Então nesta vida, vou destruir tudo e recomeçar. A voz do mordomo veio de trás da cortina. Marquês, o senhor chegará ao pátio CEO em 1 hora, mas, ao ouvir esse nome, minha expressão mudou de repente. Na vida passada, foi aqui que eu conheci aquela garota. Enquanto isso, dentro do pátio CEO, a brincadeira das crianças era muito barulhenta. Mas uma jovem de cabelos vermelhos estava com o rosto chocado. Eu morri. Uma dor aguda atingiu sua cabeça. Um momento atrás, eu ainda estava no grande salão. A cidade imperial foi invadida pelas forças aliadas. Apenas 2 eunucos restaram para o aconselhar a fugir para o sul, mas ele, que havia perdido seu império, já não tinha mais vontade de viver. Diante dele estava aquela bruxa sanguinária. Há quanto tempo, irmã Roshui? Seu nome era Zhao Yang, assim como ela, também era órfã do orfanato CEO, mas o destino das duas foi completamente diferente. Você foi levada por Shu Mo. Desfrutou de todo luxo e glória para se tornar uma imperatriz, enquanto eu tive que lutar com cães de rua por comida, vendo o pior da vida. Mesmo assim você perdeu para mim. Você sabe por quê? Mesmo sabendo que o resultado já estava decidido, o orgulho de Roshui como imperatriz ainda a mantinha inabalável. Sim, eu perdi. O vencedor vira rei, o perdedor é um bandido. No fim, é apenas a morte. Mas, no instante seguinte, uma voz gélida soou ao seu ouvido. Uma idiota como você se acha digna de reinar? Eu já tive tanta inveja de você. Mas você matou com as próprias mãos a pessoa que mais te amava. O arrependimento e o brilho da espada caíram sobre seu peito. A imagem daquele homem surgiu em sua mente. Se eu pudesse voltar no tempo, eu com certeza. Sua visão retornou à realidade. Mas tudo ao seu redor parecia um sonho. Troquem de roupa rápido. Um nobre está vindo nos escolher. Ao ouvir o aviso do garoto ao seu lado, seus olhos se arregalaram no mesmo instante. Em sua vida passada, foi nesse momento que ele foi escolhido e levado por Shu Mo. A esperança se reacendeu em seu olhar. Nesta vida vou me agarrar a você e não soltar mais, mas, ao mesmo tempo no pátio da frente, uma garota de cabelos brancos e roupas esfarrapadas olhava atordoada para seus companheiros. Ela também queria vestir roupas novas e bonitas, mas uma série de xingamentos veio de trás dela. Suma para o pátio dos fundos. Acha que uma vira-lata como você pode chegar perto de um nobre? E eu não vou causar problemas pro mestre. Sua voz era tão fraca que parecia
que só ela mesma podia ouvir. Felizmente o gerente não insistiu no assunto. Isso porque, naquele momento, o príncipe que o espião mencionou já havia chegado ao pátio da frente. Olhando para aquele cabelo longo e vermelho vivo, meu coração suspirou. Huo Shui. Nesta vida, não teremos mais nada a ver um com o outro, mas Huo Shui, sem saber de nada, ainda tinha esperanças. O gerente me apresentou com entusiasmo. Estas crianças têm um grande potencial, seja para levá-los como servos, ou para treiná-los como guerreiros jurados à morte, são perfeitos. A propósito, Marquês, aqui tem uma criança, os dedos dele se destacam entre os das outras crianças. O talento nato desse rapaz é excelente. Ele é um material de primeira. Minha mente ainda estava um pouco atordoada. Exatamente como quando o vi pela primeira vez na minha vida passada. Mesmo tendo se tornado um escravo, em sua essência ele ainda tinha o orgulho da realeza, só que o preço desta garotinha é um pouco alto. Eu estava prestes a interrompê-lo, mas uma figura familiar surgiu diante de mim, um corpo franzino, encolhido em silêncio no canto, parecia ter sofrido maus tratos por muito tempo, mas os olhos do gerente estavam cheios de desdém. Ela é a pior mercadoria que temos aqui. Seu talento é ruim, e ela já está velha demais. Ele gritou o nome da garota, Zhao Yang. Saia daqui, não ofenda a vista do nobre. A garota de cabelo branco tremia de medo, mas seus olhos estavam cheios de teimosia. Ao ouvir o nome dela, meu coração deu um salto. Então era ela, mas a garota de repente mordeu o lábio com força, como se tivesse tomado uma decisão. Ela ergueu a cabeça de repente, algo macio se jogou em meus braços. Eu não esperava que o corpo dela fosse tão leve, havia um traço de súplica em seus olhos. Jovem mestre, se estiver disposto a tirar Zhao Yang daqui, Zhao Yang está disposta a servi-lo de corpo e alma. E servi-lo por toda a vida. O grito furioso do gerente ecoou de repente. Mãos enormes agarraram a garota, puxando seus cabelos já bagunçados. Eu gritei para impedi-lo na mesma hora. Mas por dentro eu já estava vacilando. Apesar de eu ter decidido nunca mais confiar em ninguém. Mas se desta vez eu o levasse comigo, que história se desenrolaria? Ele se levantou cambaleando. Vupit. E logo senti um puxão. Mestre, eu te imploro. A vontade de viver em seus olhos me impedia de simplesmente virar as costas. Usei minha manga para secar suas lágrimas. E disse em tom de brincadeira. Garotinha, mesmo que o que nos espere seja o inferno, você ainda quer vir comigo? Mas ele apenas assentiu docilmente. Tudo que esta serva possui pertence ao mestre. Vendo a expressão do homem se suavizar, um suor frio escorreu pelas costas de Huo Shui. O que está acontecendo? Não era para ser assim. Era eu quem deveria ter sido levada. Eu sou a única que ele ama. Aquela figura imponente do passado agora desaparecia bem na sua frente. Até o gerente ficou pasmo. O que diabos esse pessoal está tramando? Não quis a Huo Shui, que foi escolhida a dedo, e preferiu escolher o pior de todos, o Zhao Yang. Mas mesmo assim, ele perguntou ao mestre com hesitação. O senhor vai levar só esta criança? Eu apenas parei por um instante e me virei devagar. Algum problema? O gerente apressadamente apresentou Huo Shui. Veja, o potencial desta criança é realmente excelente, mas aquele par de pupilas vermelhas já me causava uma aversão profunda. Você quer mandar na minha decisão? Ao ouvir essas palavras, o gerente congelou no lugar. Tremendo, ele respondeu, eu não ousaria, mas bem nesse momento, Huo Shui de repente avançou. Ele se agarrou às minhas roupas, implorando por favor. Mestre, me leve com você também. Eu travei no lugar, como se uma brisa suave tocasse meu rosto. Ele, que sempre foi tão orgulhoso e solitário, foi a primeira vez que o vi com essa expressão. Percebendo que eu tinha parado de andar, ele apertou minha mão com mais e mais força. Que o homem à sua frente se virou e segurou sua mão. Só então Huo Shui pôde respirar aliviado. Nesta vida, não ser o imperador não importa. Poder ficar com você já é o suficiente. Mas no segundo seguinte, o homem o afastou com um puxão violento. Seu corpo foi arremessado para longe. Ele nem se importou com a dor. Apenas olhava, atônito, para o homem à sua frente. Era o mesmo rosto de sempre. Mas aquele sorriso era totalmente estranho.
Foi como se algo dentro dele se partisse. Seu coração doía tanto que parecia que ia explodir. E eu nunca mais olhei para ele. Em silêncio, peguei a mão de Zhao Yang. Ele era tudo o que eu precisava, mas o gerente atrás de mim, seu olhar era ameaçador. Espere, meu lorde. Se vai levar apenas uma pessoa, ainda vai custar 2.000 pedras espirituais de baixo grau. Eu me virei, sorrindo. O tráfico de pessoas é ilegal na dinastia Daxia, e você ainda ousa me cobrar? E se eu me recusar a pagar, o que vai fazer? O gerente cerrou os punhos instantaneamente e, com um grito, ordenou o ataque. 2 sombras negras caíram sobre mim, atacando por trás. Mas eu já estava pronto, não dei a eles tempo para reagir. Num instante, o velho Wang atravessou o peito dos 2. O gerente empalideceu de choque. Ele gritou para que todos atacassem. Enquanto ele próprio corria para a saída, eu apenas disse, com calma, velho Wang, deixo o resto com você. Eu apareci bem na frente do gerente. Ele se apavorou e se prostrou no chão. Marquês, me poupe, todos os tesouros da mansão são seus. No entanto, por dentro ele pensava, já que você se importa tanto com essa garota, então vou pegá-la como refém. Num instante, ele avançou para agarrar Zhao Yang, mas no segundo seguinte, ouviu-se um estalo. O braço dele simplesmente desapareceu sem deixar rastros. E eu apenas observei com uma expressão calma. Depois de limpar o sangue da minha mão, eu afaguei suavemente a cabeça da menina. Seja boazinha. De agora em diante, ninguém poderá te ferir novamente, mas você precisa fazer uma coisa. Eu peguei uma espada longa e a finquei no chão na frente dela. Mate aquele sujeito com suas próprias mãos. No começo, a menina hesitou, mas as lembranças do passado vieram à sua mente. Ela não tinha paz desde pequena. Por ser um pouco mais velha, era sempre repreendida quando comia. Apenas por ver o mestre e não se ajoelhar, eles a enchiam de socos e chutes. Se não tivessem medo de matá-la e não conseguir um bom preço na venda, ela já teria deixado este mundo há muito tempo. Ele se juntou a comerciantes desonestos para traficar crianças, cometeu todo tipo de atrocidade. Sua morte não merece lamento. A voz fria do homem ressoou em seus ouvidos. Aqueles que um dia te humilharam e te traíram, agora você mesma vai dar um fim à vida deles. A fúria impulsionou a garota com a espada em punho e caminhou passo a passo em direção ao gerente. Se não fosse por mim, você já estaria morta. Fui eu que te dei o que comer e onde morar. O gerente gritou inconformado, mas quando ele viu o olhar da garota, o desespero tomou conta do seu coração. Antes mesmo que ele pudesse implorar por misericórdia, suas 2 pernas foram decepadas em sequência. Sua desgraçada ingrata, eu nunca deveria ter salvado você, mas o próximo golpe de Zhao Yang não o matou. Apenas cortou o único braço que lhe restava. Apenas seus gritos infernais ecoavam pelo local. Mãos gentis tocaram em seu ombro. Pronto, ele já está morto. Ela se esforçava para se conter, para não deixar as lágrimas rolarem. Zhao Yang apenas obedeceu às ordens do mestre, e eu apenas segurei sua mão com delicadeza. Quem ousar te humilhar novamente vai morrer. Dê um pouco de dinheiro a esses órfãos. Deixe que encontrem o próprio caminho. Vendo o homem se afastar sem olhar para trás, Reshui ficou sentado ali, atordoado. Havia algo se formando em seus olhos. Eu só queria compensar. O arrependimento da minha vida passada, ele deveria ser só meu. Será que eu perdi de novo? Ele cerrou os dentes. Eu não posso morrer assim. Preciso ficar mais forte antes de ir procurá-lo. Enquanto isso, eu já tinha levado Zhao Yang para a carruagem. Está com fome? Pequeno, Zhao Yang ia dizer que não estava com fome, mas sua barriga não colaborou e fez um barulho alto. Ele não foi de propósito. Ele estava tremendo de tanto medo, sentia uma pontada de compaixão. Que tipo de maus tratos ele sofreu? Você não pode passar fome. Pedi aos servos que trouxessem uma refeição simples, mas ele devorou a comida, como se nunca tivesse comido nada igual. Mas com a traição que sofri na minha vida passada, eu ainda estava com um pé atrás. Se quiser me seguir, terei que colocar um selo em você. Se não estiver disposto, pegue esta prata e vá para o norte. Mas seus olhos estavam cheios de firmeza. Mestre,
Mesmo que me mande morrer, Zhao Yang está disposto. Ouvindo isso, não perguntei mais nada. Em vez disso, passei a mão em seu cabelo bagunçado. Um contrato é selado assim? Me dê um soco. Ele obedeceu. No instante seguinte, ele sentiu o soco acertar seu próprio peito. Nesse momento, ouvi uma voz atrás de mim. Marquês, nós já chegamos à mansão. Ordenei a um dos meus homens que preparasse um quarto para Zhao Yang. Eu ainda tenho algumas coisas para resolver. Voltarei mais tarde. A garota desceu da carruagem, tímida. Tudo o que via à sua frente a fez duvidar dos próprios olhos. Pavilhões requintados. Quartos com uma fragrância suave. Comparado ao lugar onde vivia antes, era como o céu e o inferno. De agora em diante, este será o seu quarto. Ao ouvir as palavras do mordomo, seu coração se encheu de medo. Minha posição não é adequada para isso. Pensando nisso, ela se virou para fugir. É melhor eu ir dormir no estábulo. O mordomo sorriu e tentou acalmá-la. Foi o próprio Marquês quem a escolheu. Como poderia dormir no estábulo? Daqui a pouco, uma criada virá ajudá-la com o banho e as roupas. Agora vou pedir para a cozinha preparar sua refeição. Um sentimento caloroso inundou seu coração. Ele é tão bom para mim, como o Zhao Yang poderá retribuí-lo? Enquanto isso, eu entrei em um beco. Pelos meus cálculos, o tesouro ainda não devia ter sido levado. Numa barraca ali perto, um jovem pechinchava com o dono, mas o dono insistia que o preço mínimo era 50 moedas. Justo quando o jovem ia fazer outra oferta, uma voz fria soou atrás dele. 100 moedas. Eu levo. O que foi, acha pouco? O vendedor, claro, não ousou me ofender, já que é algo que o Marquês deseja. Pode levar de graça. Ignorei o jovem que protestava ao lado. E simplesmente peguei o pingente de Jade. Ele era Lin Ye, o protagonista da novel para a qual eu transmigrei. Originalmente um órfão que vagava sem rumo, mas possuía uma rara constituição de busca espiritual. Na trama original, ele encontrava por acaso um antigo pingente de Jade, dando início à sua jornada para se tornar um deus. Mas desde que eu, a vilã, assumi o trono como imperatriz, ele nunca mais apareceu. Espero que nunca mais nos encontremos. Eu disse isso e fui embora em silêncio. Inconformado, o jovem se levantou do chão. O mundo dá muitas voltas. Um dia eu vou fazer você se arrepender de hoje. Mas o que eu não sabia é que pouco depois que eu saí, um pilar de luz que subia até os céus atraiu a atenção do jovem. Essa era a sorte do Dao Celestial. Um sinal que só aparece com o surgimento de uma grande iluminação. Será que aqui, além do pingente de Jade, existe uma oportunidade ainda maior? E nesse momento, o pingente de Jade na minha mão também reagiu. Conforme eu injetava meu poder espiritual, 2 raios de luz espiritual saíram da palma da minha mão, materializando-se em um livro de técnica e um disco. Este era o livro da arte imortal do poder espiritual da voz, aquela que eu treinei com todas as minhas forças na minha vida passada. Foi com a ajuda deste tesouro que ela se tornou a imperatriz, mas nesta vida eu já acordei e sei que preciso aumentar a minha própria força. Isso é o que importa. Meu destino deve estar apenas em minhas mãos. Enquanto eu estava pensando, eu já tinha voltado para a entrada da mansão, mas assim que pisei para dentro do portão, o mordomo veio me contar sobre a Zhao Yang. A menina está um pouco arisca estes dias. Ela insiste em ficar nos estábulos, e enquanto isso Zhao Yang estava sendo banhada e penteada por 2 servas. Seu cabelo, que antes era volumoso e bagunçado, tornou-se extremamente macio depois de lavado, caindo por suas costas como algas marinhas. Mas a garota se sentia um pouco desconfortável. Normalmente no orfanato ela mal conseguia comer. Quanto mais um banho quentinho como este, o jovem mestre não estaria querendo me limpar, para depois me vender. Um pouco assustada, ela se escondeu na água. Vozes do lado de fora da porta chegaram aos seus ouvidos. Saudações ao Marquês. Seu pequeno rosto ficou todo vermelho, mas ele não sabia onde a criada havia colocado suas roupas. Quando ouviu o som da porta se abrindo, ele não teve escolha a não ser se esconder na água. Apesar de ainda ter a aparência de uma criança, ele já nutria sentimentos secretos por aquele homem. Marquês Ning, por que o senhor voltou? Percebendo a situação, fiquei um pouco constrangido, mas seria impossível eu ter algum tipo de interesse.
Em uma criança como essa, fui um pouco rude. Quando terminar de se arrumar, venha me encontrar, mas, apesar de suspirar aliviado, ele ficou um pouco triste. Será que o jovem mestre não tem interesse em mim? Esta foi a oportunidade que consegui arriscando a própria vida. De que adiantou ter matado aquela mulher, nesta vida, eu preciso que ele fique ao meu lado. Logo, a porta atrás de mim se abriu em silêncio. Com as roupas novas, ele parecia um pouco tímido. Jovem mestre, desculpe pela demora, essas roupas combinaram bem com você. Ele parece tão fofo. Minha voz permaneceu calma, mas o rostinho dele ficou ainda mais vermelho. O quanto ele desejou ouvir isso no passado. Venha comer comigo primeiro. Ele me seguiu de perto, com todo o cuidado, mas ao ver o salão principal, ele não conseguiu evitar um grito de surpresa. A mesa estava cheia de iguarias que ele nunca poderia comer, vendo ele babando daquele jeito. Senti uma pontada no coração. O que está esperando? Tudo isso foi feito para você, mas eu não esperava que o apetite desse garoto fosse tão grande. Ele bebeu de uma vez até o molho que sobrou nos pratos. Talvez por perceber minha expressão de surpresa, a voz dele ficou hesitante. Mestre, e eu normalmente não como tanto. Não vou te dar trabalho, e eu apenas afaguei sua cabeça, para que a partir de hoje, preparassem essa mesma quantidade para ele. Depois eu o levei para a mansão Pian. É aqui que eu costumo cultivar. E aquele manual que deveria ter sido da Imperatriz, o caminho imortal de Yunling, agora estava nas mãos de Chaoyang. Se desta vez eu o escolhesse, que tipo de poder esta técnica revelaria? Ela é a Imperatriz Impiedosa, da dinastia Daian, mas no dia de sua coroação, ela matou seu mestre ali mesmo. Mas até o momento em que o reino foi destruído, só então ele entendeu que ele matou com as próprias mãos a pessoa que mais o amava. Renascido, ele queria consertar tudo. Nesta vida, eu não quero o império, eu só preciso de você. Mas o homem afastou com força a mão que o segurava, e em vez disso, levou embora a garota de cabelos brancos com o pior talento. A garota não conseguia acreditar em seus próprios olhos, mas as palavras para impedi-lo não saíam de sua boca. Vendo o jeito que o homem mimava Zhao Yang, lágrimas começaram a encher seus olhos. Ele gritava o nome do homem em desespero, mas o homem apenas lhe deixou as costas, partindo de forma decidida. Nesta vida, eu não posso perder de jeito nenhum. Vou tomar de volta tudo que me pertence, mas nestes tempos caóticos, já não havia lugar para ele. Ele teve que se esconder em um templo, em ruínas na floresta. Primeiro, preciso recuperar meu cultivo perdido. Mas um barulho lá fora o deixou alerta. Um jovem invadiu o templo, olhando para todos os lados, como se tivesse achado um tesouro. Em um instante ele desapareceu. No instante seguinte, algo gelado tocou o pescoço do garoto. Quem é você? Sua voz era puro gelo. O garoto explicou apressadamente. Meu nome é Lin Ye. Eu só estava de passagem e cheguei aqui por acaso. Mas, ao ouvir aquele nome, Huo Shui ficou paralisada. Me apresentaram a um tal de Lin Ye, da seita Qingyun. Diziam que ele possuía um corpo de busca espiritual, mas na época, Shumu o rejeitou. Se eu o usasse para encontrar tesouros espirituais e aumentar meu cultivo, não poderia me livrar daquela bruxa mais cedo. O galho afiado que ele jogou no chão. Você gostaria de viajar comigo por um tempo? Lin Ye, que mal tinha escapado da morte, forçou um sorriso. Então isso quer dizer que somos companheiros. Mas a garota apenas lançou um olhar arrogante para ele, e em seguida, saiu da cabana em ruínas. Eu com certeza vou te alcançar. Enquanto isso, na mansão do príncipe, eu estava injetando energia espiritual no corpo de Chaoyang. E descobri que ela tinha um talento extraordinário. A técnica de cultivo que dei a ela antes era só para que ela compreendesse. Mas essa garota aprende muito rápido. Em poucos dias, ela já dominava os movimentos básicos, mas, naquele momento, sua expressão ficou horrível. Uma golfada de sangue jorrou do canto de sua boca. Seu corpo inteiro amoleceu. Eu a segurei apressadamente enquanto ela tossia sangue. Alguém, rápido, chamem o Dr. Zhang. Um pingo de preocupação passou pelo meu coração. Será que isso é consequência de eu ter ido contra a história?
Ainda bem que o médico acabou com as minhas dúvidas. Embora essa garota possua o corpo místico do espírito celestial, o corpo espiritual dela é incompleto e inadequado para o cultivo. Minha poção pode aliviar a agitação dentro do corpo dela, mas se ela seguir o caminho do cultivo, receio que não consiga suportar tamanha dor. Não existe mesmo outra solução. Eu perguntei inconformado, a menos que o Lorde Marquês encontre a antiga erva do Vale de Gelo da Dama de Jade, mas essa planta, neste continente, nunca apareceu antes. Com o coração pesado, eu me despedi do médico imperial. Você ouviu tudo o que conversamos, não foi? Debaixo das cobertas, Zhao Yang abriu os olhos de repente. Acontece que ela já tinha acordado antes da nossa conversa. Se continuar assim, você vai morrer. Descanse bem nos próximos meses. Mas ela, teimosamente, afastou as cobertas. Mestre, eu não tenho medo da dor. Comparado ao sofrimento que já passei, isso não é absolutamente nada. Contanto que eu possa ajudar o mestre, Zhao Yang está disposta a fazer qualquer coisa. Talvez por ela ser tão obediente, uma emoção complexa passou pela minha mente. Na minha vida passada, eu também tratava Hua Shui assim, mas ela sempre gostava de fazer birra comigo, totalmente diferente da comportada Zhao Yang na minha frente. Vendo que eu demorava a responder, ele abaixou a cabeça um pouco desapontado, mas a voz do homem se tornou mais gentil. O pólen neste sachê pode aliviar um pouco da sua dor. Amanhã de manhã venha comigo. Descanse bem. A luz suave da lua entrava pela janela, mas Zhao Yang estava animado demais para dormir. Ele enterrou a cabeça no travesseiro perfumado. Foi a primeira vez que ele recebeu um presente de Shumo. Era um calor que ele nunca tinha sentido antes. Um momento depois, ele se virou e sentou. Um brilho de determinação surgiu em seus olhos. Eu preciso perseverar. De manhã cedo, cheguei ao salão principal. De relance, vi uma garota comendo desesperadamente. Ele parecia um pouco sem graça. Eu estou com um pouco de fome, por isso comi um pouco a mais. Eu sorri calmamente. Sem problemas. Nós sairemos quando você terminar de comer. Até que ele soltou um arroto satisfeito. Só então eu disse para ele se segurar firme em mim. Tente não vomitar, tá? Eu me lancei no ar. Enquanto a cidade ficava cada vez menor aos nossos olhos, o grito assustado de Zhao Yang ecoou lentamente pelo ar. Usando as memórias da minha vida passada, cheguei à Cordilheira do Dragão de Jade. E no reino secreto desta cordilheira, havia justamente uma erva do osso de gelo da princesa de Jade, mas Zhao Yang ainda não tinha se recuperado daquela aura de sangue. Que um som estranho vinha da entrada da caverna ao longe. Ele apertou minha mão com cada vez mais força. Mas, no instante seguinte, uma besta demoníaca gigante atacou nós dois. Ele usou toda a sua força para me empurrar. Cuidado, jovem mestre. Mas a bocarra da besta demoníaca se fechou na direção dele. Eu só vou poder acompanhá-lo até aqui de novo. Diante do ataque surpresa da besta demoníaca, aquele corpo pequeno e frágil se colocou na minha frente. Mas, tendo acabado de chegar ao estágio de fundação, ele não era páreo para a besta. Ele foi puxado para trás por uma força, e eu apenas fechei os olhos. Enquanto as 4 palavras reencarnação eterna eram ditas lentamente, o corpo da besta demoníaca congelou no ar. Seu corpo envelheceu rapidamente. No instante seguinte, transformou-se em um monte de ossos secos que desabou no chão, e conforme minha técnica era ativada, seu esqueleto surgiu novamente. Carne e sangue se regeneraram, formando um cadáver completo. Esta é a lei celestial da reencarnação. Cada gesto contém o poder das leis do universo. Aproveitei para colher a erva espiritual que a besta protegia. Esta noite esta besta demoníaca será o nosso jantar. Ao ouvir estas palavras, Zhao Yang agarrou o rabo do tigre e me seguiu, mas, por dentro, eu estava um tanto chocado. Em apenas alguns dias ele já chegou ao 4º nível de refinamento de Qi. De acordo com o que o médico imperial disse antes, cultivar com a constituição dele só aceleraria sua morte. Eu nem imagino o que ele passou durante o processo, o quanto de dor ele deve ter suportado. Zhao Yang estava prestes a começar a comer, mas minha expressão de repente ficou séria. Prenda a respiração, não faça barulho. Algumas figuras passaram do lado de fora da caverna. Por que apareceriam aqui? Discípulos de uma seita. Bofo observava lá fora, de perto da cabeça dele.
Teoricamente, este lugar é cheio de perigos. Nenhum cultivador deveria passar por aqui. A respiração quente soprou perto da orelha de Xiao Yang. O rosto dele inteiro ficou quente. Mas eu não dei atenção a isso. No passado, eu também vim para a Cordilheira do Dragão de Jade por causa da Rua Shui. Será que por causa das minhas escolhas, o futuro sofreu um efeito borboleta para não afetar os meus planos? Parece que terei que eliminá-los. Enquanto isso, nas profundezas da floresta da Cordilheira, Rua Shui olhava para os feixes de luz à distância, franzindo a testa, porque há vestígios de uma batalha aqui. Até mesmo na minha memória original, a força ao pico de sangue que deveria crescer aqui também não está em lugar nenhum. Na vida passada, quando Shumo o levou para procurar, ele já conhecia todos esses lugares de cor, mas agora todos os itens espirituais sumiram. Ele correu ansiosamente para o Lago do Dragão. Pelo menos o caldeirão de alquimia ele precisava pegar. Senhorita Rua Shui, aonde você vai? Lin Yi hesitou por um momento, gritou que ia procurar um tesouro. De repente ele parou. Seus olhos vermelhos brilhavam intensamente sob o luar. Se tem medo de morrer, fique aqui. A luz do sol da manhã entrava suavemente. Os cílios de Zhao Yang tremeram levemente. Ele não se lembrava de como tinha perdido a consciência. Será que foi porque treinei demais ontem à noite? E acabei desmaiando de novo. A voz de um homem ecoou em sua mente. Em tão poucos dias, já alcançou o 6º nível de refinamento de Qi. Só então ele percebeu que estava deitado no colo do homem. Assustado, ele deu um pulo. Jovem mestre. Mas eu apenas suspirei. Se continuar treinando desse jeito, você vai morrer. Ele abaixou a cabeça. Eu só queria ser de alguma ajuda para o senhor. Vendo sua expressão teimosa, senti uma pontada de tristeza no coração. Rua Shui também era assim. Mas por que ela tinha que me trair? Não me atrevo a olhar nos olhos dele. Apenas virei a cabeça em silêncio. Vamos, pequeno. Temos que ir. Isto é para você. Eu afaguei levemente sua cabeça. Da próxima vez que for cultivar, tome estas pílulas de Qi. Isso vai aliviar um pouco a sua dor. Olhando para o pequeno frasco de porcelana em sua mão, ele ficou paralisado, sem reação. Era a mesma sensação fria e familiar. Como ele poderia esquecer? A pílula que salvou sua vida na vida passada? Por que está aí parado? A voz do homem soou novamente à distância. Em seu rosto, antes um pouco desanimado, um sorriso voltou a florescer. Ele correu para alcançá-lo só. Jovem mestre, me espere. O forno de alquimia que vamos procurar é tão importante assim? Andando atrás de mim, ele parecia confuso. Normalmente, um bom forno de alquimia não é difícil de encontrar. Até mesmo ele, em sua vida passada, havia pego vários de alquimistas que eliminou, mas eu apenas sorri, sem dar explicações. Haverá guardas temporários perto do forno, não deixe que eles te machuquem. Mas no instante seguinte, minha expressão se fechou. Por que estou ouvindo uma luta lá na frente? Uma cobra gigante de dezenas de metros lutava ferozmente com um jovem de roupas vermelhas. Um suor frio escorreu pelas minhas costas. Esse é Ling Yan, o protagonista da novel original, mas eu pensei que já tinha roubado a oportunidade dele. Como esse idiota conseguiu encontrar a plataforma do dragão, mas o garoto não era páreo para a serpente espiritual. Em poucos instantes, ele foi arremessado para longe. Seus olhos mostravam puro desespero. Em sua mente surgiu aquela silhueta vermelha. Me desculpe, garota esquentadinha. Uma figura de manto branco apareceu na frente dele. No meio da fumaça, não dava nem para ver o rosto do homem, mas o motivo de eu ter interferido não foi para salvar o Ling Ni, e sim por medo de que esse idiota destruísse o núcleo interno da serpente espiritual. O instinto aguçado da fera a fez perceber o perigo. O homem à sua frente não era qualquer um. Seus chifres da prisão brilharam enquanto acumulava poder. Ao lado, Ling Yi ficou completamente apavorado. Esse era o ataque mais forte da serpente espiritual. Forte o bastante para destruir o topo da montanha. Mas meu olhar continuava frio e indiferente. Apenas uma prisão sombria. A luz espiritual brilhante engoliu toda a floresta. Inúmeras árvores, pássaros e feras foram reduzidos a cinzas. Nos olhos enfraquecidos da serpente espiritual, podia-se ver um traço de zombaria. Mas por trás da fumaça, ecoou uma voz calma como a água.
Esse é o seu ataque com força total? O rapaz arregalou os olhos surpreso, porque aquela figura lhe parecia tão familiar. O coração de Lin Xie se encheu de pavor. Desesperado, ele fugiu para longe. Mas uma garota pequena parou na sua frente, uma corrente de ar se ergueu. Seu corpo já ferido foi arremessado contra a parede, mas quando ele viu quem era, que era apenas uma garota no nível de um verme marcial, sua fúria atingiu o ápice. Eu vou despedaçar todos vocês. O corpo de Zhao Yang foi arremessado para longe. A bocarra escarlate da serpente surgiu bem na sua frente. Diante daquele ataque impossível de desviar, ela instintivamente colocou os braços na frente para se proteger, mas no instante seguinte, a serpente espiritual parou subitamente. O homem no ar apenas cerrou o punho. Aquele corpo gigantesco foi violentamente despedaçado por uma força invisível. A garota desabou no chão, sem forças. Eu fui um peso para ele de novo, mas ela sentiu um toque quente em sua testa. Atordoada, ela ergueu o olhar e viu que os olhos dele expressavam pura preocupação. Da próxima vez, não seja tão impulsiva. Eu tirei um frasco de pomada e apliquei no ferimento dela. Pronto, use isso e não vai deixar cicatriz. Ela ficou um pouco envergonhada. HN, jovem mestre, eu mesma posso fazer isso. Foi graças a você que consegui um núcleo interno tão perfeito. Fiquei olhando a pérola de jade na minha mão, perdida em memórias. Na minha vida passada, eu também lutei contra esta serpente espiritual, mas por causa de um erro da Hu Xue, a serpente espiritual tentou se autodestruir para me levar junto, e o veneno da serpente também contaminou seu núcleo interno instantaneamente. Isso fez com que a energia espiritual do núcleo diminuísse drasticamente, e a pílula refinada a partir dele se tornou inútil. Mas desta vez, com a Zhao Yang, foi possível fazer a serpente espiritual baixar a guarda. Eu tive a chance de aniquilar o monstro com um único golpe. Eu me levantei em silêncio. Não fique para trás. Embora meu rosto continuasse sem expressão, mas Zhao Yang, atrás de mim, abriu um sorriso radiante. Como ordenar, jovem mestre? Enquanto isso, Lin Ye ofegava sem fôlego. Ele se escondeu assim que a batalha começou. Naquele instante ele viu claramente o rosto do homem. Era o mesmo príncipe das favelas. O príncipe que roubou sua grande chance. Como ele pode ter aparecido aqui do nada? Será que ele já sabe sobre a minha constituição de rastreador espiritual? Ele se lembrou daquela garota misteriosa. Ah não, a senhorita Hu Xue está em perigo. Mas, naquele exato momento, uma silhueta apareceu na frente dele em um instante. O tom de voz do homem era gélido. Lin Ye engoliu em seco. E eu não estava indo a lugar nenhum. Mas o homem apenas o encarava nos olhos. E os seus companheiros? O suor de Lin Ye escorria pela testa. Eu vim sozinho. E o homem à sua frente apenas assentiu. A leve ameaça em sua voz não diminuiu nem um pouco. Última pergunta. Você viu algum discípulo da seita? Um plano brilhou na mente de Lin Ye. Ele apontou para o caminho a oeste. Eu vi, benfeitor. Eles todos correram naquela direção. Mas o homem nem sequer lhe deu atenção. Em vez disso, ele andou na direção oposta. O pavor surgiu em seus olhos. Droga! Será que ele vai entrar naquela caverna? Então a senhorita Hu Xue não estaria? Guiado pelas memórias da minha vida passada, eu entrei na Toca do Dragão, mas a cena diante de mim era diferente das minhas memórias. Um lugar onde, teoricamente, ninguém deveria ter pisado. Agora estava coberto por um mar de corpos. Estes discípulos da seita Leilan estão apenas no nível do reino da plataforma espiritual. Por que ousaram pisar nesta terra protegida pela serpente espiritual? Mas bem, quando encontrei a fornalha de alquimia, uma voz ecoou em minha mente. Será que ainda tem alguém vivo aqui? Segui o som para investigar, mas naquele momento, os gritos de socorro de Zhao Yang vieram de fora da caverna. Enquanto o homem corria para fora da caverna, uma silhueta delicada ofegava atrás de uma rocha. Ao ouvir a voz daquela mulher, ele resistiu ao impulso de sair e se revelar. Com certeza é aquela desgraçada. Aquela bruxa maldita não só levou o Shumo, agora quer roubar até o tesouro espiritual. Poucos dias atrás ele encontrou esta caverna com um líquido espiritual, mas como a imperatriz ele sempre foi mimado. Tudo o que ele encontrava, ele queria tomar para si, mas justo quando ele terminou de empacotar o tesouro,
Aquela figura invadiu o lugar, e agora os sacos no chão estavam todos vazios. Ele só conseguiu correr por um atalho na direção oposta. Pelo menos ele precisava sair daquele lugar problemático. Enquanto isso, na floresta densa, a garota estava presa em uma formação. Alguns cultivadores interrogaram a pequena ladra em voz alta. O que você está fazendo aqui? Eu não sei do que vocês estão falando. Xiao Yang se jogou com toda a força contra a jaula, mas com o seu nível de cultivo, ela era incapaz de romper a formação. Chefe, parece ter a aura de um dos nossos dentro da caverna. Um cultivador se adiantou para relatar. Parece que eles já foram mortos. Este deve ser o território da serpente espiritual de chifre real. Como que uma simples praticante do estágio de refino de Qi apareceu aqui? A garota cerrou o punho direito com força. Eu não posso causar problemas para o jovem mestre. Mas, no instante seguinte, seu corpo pequeno foi levantado pelo cultivador. Eu não tinha percebido isso antes. Você é uma gracinha, garotinha. Se não me contar tudo o que aconteceu aqui, não me culpe se eu fizer você desejar estar morta. Um brilho frio passou diante dos seus olhos. Em seguida, ele viu seu próprio braço voar pelos ares, caindo no chão, junto com a garota. Todos os discípulos, apavorados, liberaram sua energia espiritual. Mas o homem de manto branco à frente deles não mostrava expressão alguma. Com um aceno de mão, ele desfez a jaula. Xiao Yang se debateu para se livrar do braço. O braço que ainda agarrava seu pescoço. Me desculpe, jovem mestre, eu fui um fardo para você de novo. Os cultivadores furiosos avançaram em bando. Pare de se fazer de misterioso. Ele é só do reino Lingtai. Mas o homem não se moveu um passo sequer. Em vez disso, ele fechou os olhos lentamente. No instante seguinte, todos eles sentiram algo apavorante ao mesmo tempo. Seus corpos simplesmente pararam no meio do ar, e a energia espiritual deles, como se tivesse visto algo assustador, desapareceu de seus corpos sem deixar rastros. Enquanto isso, da garota de cabelos brancos, uma imensa pressão espiritual começou a emanar misteriosamente. Ela os encarava com uma expressão bizarra. Eu me viro lentamente. Lembre-se de deixar um deles vivo. A garota entreabriu os lábios. O jovem mestre se ergueu num salto, e seu lado sedento por sangue foi revelado. Na mata fechada, só restaram os gritos de agonia. Ele se aproximou lentamente do último homem. O jovem mestre disse para eu deixar um vivo, mas não disse que eu tinha que deixar suas mãos e sua cabeça. Mas eu sentia que algo estava errado. Uma garota de pouco mais de 10 anos. Por que não havia um pingo de piedade em seus olhos? E para ele, matar era a coisa mais normal do mundo. Eu parei Zhao Yang, que arrastava um inimigo. Por enquanto, deixe este cara vivo. Pelo visto já tinha desmaiado de medo. A garota entregou umas bolsas de armazenamento, jovem mestre. Foi o que eu acabei de pegar deles. Mas isso não me interessava. Uma massa de água se formou na minha mão. Irritado, joguei a água naquele cultivador. O choque da água gelada o fez despertar na hora, mas ao abrir os olhos, foi o rosto frio e assustador daquele homem. Eu pergunto, você responde. O cultivador recuou desesperadamente. E por que eu te contaria alguma coisa? Mas o homem à sua frente apenas chamou um nome em voz baixa, Zhao Yang. No instante seguinte, a garota ao seu lado ergueu uma lâmina afiada, lembrando do fim trágico dos seus companheiros. Ele imediatamente caiu de joelhos e começou a implorar. Somos discípulos diretos do clã Leyland. Há alguns dias, recebemos uma ordem do venerável mestre para encontrar o manuscrito secreto de Yunlin, mas ao ouvir esse nome eu me assustei. De onde vocês tiraram essa informação? O cultivador tremia de medo. A notícia foi divulgada por um ancião do clã Qintang. Senhor, é tudo o que eu sei. Seus olhos estavam cheios de pavor. Eu prometo que não vou contar para ninguém, mas eu apenas o joguei para longe. Sinto muito. Apenas os mortos conseguem guardar segredos. Então um brilho espiritual ofuscante piscou, seu corpo virou pó instantaneamente e se espalhou pelo vento. E nos olhos de Zhao Yang, ao lado, não havia um pingo de pena. Bati em seu ombro. Precisamos ir. Um jovem de vermelho não aguentou mais e caiu da árvore. Acontece que, com a técnica secreta de Hua Shui, os dois ouviram cada palavra da conversa. Ele socou o chão com raiva.
O reino secreto de Yunlin? Que lugar é esse, afinal? E pensar que eu confiei tanto nele? Aquele cara Monen, não acredito que escondeu isso até de mim. O rosto da garota se encheu de ódio. E a raiva em seu coração só aumentava. A culpa é toda daquela bruxa maldita. Vamos segui-los e ver o que acontece. Eu vou cortá-lo em 1000 pedaços. Enquanto isso, dentro da caverna, eu controlava o caldeirão de pílulas que peguei no poço do dragão. Para refinar pílulas, é preciso concentrar o poder da alma. Mas meu coração não conseguia se acalmar. O Oxuê nunca tinha visto este caldeirão, mas as pílulas que sempre salvaram a vida dele foram todas refinadas nele. A expressão dele era tão diferente do passado, e isso fez meu coração doer de novo. Espero que nesta vida a gente nunca mais se encontre. E foi nesse exato momento que o som de passos interrompeu meus pensamentos. Uma garota de cabelo branco segurava 2 coelhos selvagens. E veio na minha direção. Ela limpou e temperou os animais com uma habilidade familiar, e colocou a carne espetada num galho sobre a fogueira. Sua maturidade era de partir o coração. Era como se ela pudesse ler a minha alma. Ela perguntou em voz baixa: "Jovem mestre, o senhor parece muito confuso." A garota inclinou a cabeça. A luz da fogueira a deixava especialmente adorável. Eu assenti em silêncio. "Não é nada. São só algumas coisas que ainda não consegui entender." A voz dela hesitou por um momento. Eu consegui coletar algumas informações lá fora. Pelo que dizem, os discípulos das 3 seitas estão se aproximando do reino secreto. E não é só isso. Os mestres das 3 seitas também vieram pessoalmente para a Cordilheira do Dragão de Jade. Dizem que eles saíram para procurar um pingente de Jade. Ao descobrir que o pingente já tinha mudado de mãos, Kezong então começou a agir. Naquele instante eu entendi tudo. Pelo visto, tudo isso aconteceu porque eu tomei a chance de Lin Ye. Foi o efeito borboleta gerado por isso. Enquanto eu estava pensando nisso, meu estômago começou a roncar. Parece que meu consumo de energia espiritual foi grande demais estes dias. Uma coxa de coelho foi colocada na minha boca. O rosto claro da jovem mostrava um pouco de timidez. "Senhor, você gosta desse sabor?" Ela deveria ser uma bruxa sem sentimentos, mas ela se apaixonou pelo príncipe que um dia a abandonou. Olhando para o homem adormecido à sua frente, cenas do passado vieram à sua mente. O homem levou embora a garota ruiva, enquanto ela só podia continuar a sofrer abusos desumanos. Anos vagando a transformaram numa bruxa jurada à vingança. Quando se reencontraram, ela não era mais a mesma de antes. "Senhor, eu já me tornei muito forte. Você poderia por favor olhar um pouco mais para mim?" Mas o homem a considerou uma ameaça para o reino. A partir de então, ela foi proibida de sequer pisar na cidade imperial, mas no fim, o homem foi morto pelas mãos da imperatriz que ele mesmo criou. Felizmente os céus lhe deram uma chance de renascer, mas, para a surpresa dele, o homem desta vida não deu mais atenção para Hua Shui. Pelo contrário, olhava para ele com um carinho imenso. Vendo a borboleta dançar na ponta do nariz, ele não resistiu e aproximou o rosto. "Se isto for um sonho, eu quero nunca mais acordar." No instante seguinte, o homem abriu os olhos de repente. Ele ficou pálido de susto na hora. "Mestre, não foi isso que eu quis dizer." E eu apenas virei a cabeça em silêncio. Tive uma leve sensação de que essa garota nutria por mim um sentimento inexplicável, mas agora, o mais importante era esta pílula. Afinal, ele nasceu com uma constituição frágil. De acordo com o médico imperial, a essência da grama de sangue de dragão talvez pudesse retardar sua grave doença. Com um leve toque dos meus dedos, uma força suave ergueu a tampa do caldeirão delicadamente. A fumaça rapidamente preencheu toda a caverna. Já dava para sentir meu nível de cultivo se agitando, digno de uma pílula da linhagem sanguínea de 6º grau. O efeito era realmente avassalador, mas olhando para o porco dourado em minha mão, eu mergulhei em meus pensamentos. Esta já não era a primeira vez que eu refinava uma pílula. Na minha vida passada, também me esforcei ao máximo para refinar um lote, mas Hua Shui reclamou que a pílula era amarga demais, e só a tomava se eu lhe contasse uma história. Mas a espada que eu encontrei para ele acabou apontada para o meu coração. Eu suspirei em silêncio.
Entreguei as pílulas que sobraram para Xiaoyang. A garota ficou sem reação. Ela regalou os olhos e olhou para mim. Mestre, eu não posso aceitar, mas eu apenas fiz um carinho na cabeça dela. Eu preparei isso para você. Quando ela se deu conta, eu já tinha voltado a dormir no chão. O gasto de energia do meu corpo atual é enorme. Afinal, ainda faltam 8 dias para a abertura. Aquele grupo de cultivadores já deve ter chegado. Ir agora só aumentaria o risco. E a garota ficou com uma expressão determinada. Ela precisava, nesses 8 dias, aumentar sua força o mais rápido possível. O estômago dela roncou sem ajudar. O mestre não vai achar ruim que eu como muito, né? Vendo que o homem ao lado não se mexia, ela pegou o resto da carne de coelho e devorou tudo. Preciso subir pelo menos mais alguns níveis. Enquanto isso, na floresta densa a leste da Cordilheira do Dragão de Jade, uma área havia sido completamente desmatada. Milhares de cultivadores já estavam reunidos ali, e na frente deles havia uma aura extraordinária. Um ancião parecia feliz. Eu não esperava. Nós realmente encontramos o reino secreto de Yunlin, mas um ancião de barba branca parecia preocupado. E se aquele príncipe nos encontrar, o que nós faremos? O líder deles zombou. A dinastia Daxia. Seus dias estão contados. Com as nossas 3 seitas unidas, temos poder para lutar até mesmo contra o exército imperial. Um simples príncipe não poderá fazer nada contra nós. Vamos dividir os tesouros deste reino secreto entre nós. Assim o poder de nossas seitas aumentará imensamente. Um reino tão insignificante será esmagado sob nossos pés. Ao som de uma tosse, a garota finalmente acordou. A cabeça dela doía um pouco. Não acredito que já se passaram 8 dias, mas o homem à sua frente continuava completamente imóvel. Talvez por causa de sua constituição física, a fome a atingiu novamente, mas ela não ousou interromper o cultivo dele. É melhor eu ir procurar algo para comer. Ela mal tinha saído da caverna quando ouviu um barulho vindo da floresta. Antes que ela pudesse reagir, uma pantera espiritual totalmente negra apareceu bem atrás dela, mas desta vez, Zhao Yang não se esquivou. Pelo contrário, ela concentrou seu poder na palma da mão. Pantera Negra soltou um rugido de frustração, mas a garota abriu um sorriso demoníaco. Um leopardo tão grande deve ser o suficiente para me satisfazer. Enquanto uma luz espiritual ofuscante brilhava, aquele leopardo espiritual morreu na hora. Ele bateu suas mãozinhas surpreso. 8 dias de treinamento aumentaram seu poder até o reino da alma gigante. As pílulas do jovem mestre são realmente incríveis, mas quando ele voltou para a caverna, ele descobriu que o homem ainda não tinha despertado. Será que ele encontrou alguma barreira? Ele ficou encarando o rosto do homem por um longo tempo. Nesta vida, você definitivamente será meu. Enquanto isso, na entrada de outro reino secreto, cultivadores das 3 seitas já haviam cercado o local completamente. Todos estavam a postos, encarando a entrada do portal, mas no meio deles, 2 figuras se mantinham longe da multidão. Eu não esperava que a gente fosse conseguir entrar assim. Reshui pisou com força no pé de Lin Ye. Para que falar tão alto? Se quer morrer, não me arraste com você. Um brilho cintilou em seus olhos, mas logo será a sua hora de entrar em ação. A bruxa de cabelos brancos que um dia destruiu o mundo, agora se tornou uma loli obediente nos braços daquele homem, completamente diferente do sofrimento de sua vida passada. Ela não precisa mais suportar aqueles abusos desumanos, mas ao olhar para a multidão, na entrada do reino secreto, sua expressão se tornou gradualmente séria. Uma silhueta vermelha lhe era muito familiar. Era ela a Imperatriz Huo Shui, que me matou na vida passada, mas ela não tinha sido abandonada pelo jovem mestre. Por que ela ainda está aqui? Ao mesmo tempo, o coração de Huo Shui também gelou. Um olhar cheio de intenção assassina foi lançado em sua direção. Acontece que eu, que estava cultivando, despertei lentamente, mas assim que abri os olhos, vi uma garota com o rosto todo corado. Ela gaguejou, tentando me explicar. Eu não queria me aproveitar do senhor, mas o que ela não sabia é que, embora eu estivesse cultivando, eu estava ciente de tudo o que acontecia lá fora. Eu não disse nada. Apenas acariciei sua cabeça suavemente. O reino secreto está prestes a se abrir.
temos que ir logo. Enquanto isso, os membros das 3 seitas já estavam reunidos. Olhando para a entrada do portal, que não mudava mais freneticamente, o mestre da seita Lei parecia muito feliz. Parece que esta antiga formação não é grande coisa. Quando os 3 atacaram juntos, uma imensa luz espiritual disparou para o céu. Enquanto isso, do outro lado, eu franzi a testa. A chave está claramente em minhas mãos. Não esperava que eles ainda conseguissem abrir este reino secreto à força, mas no instante seguinte, um brilho frio passou pelos meus olhos. Rasgar o espaço à força não é uma tarefa fácil. Além disso, esse método consome muita energia. Quando os mestres das 3 seitas entrarem na caverna da lanterna, talvez eu ainda tenha uma chance de atacar de surpresa, já que não sou o protagonista neste livro, então serei o vilão até o fim. Quando eu dei um salto, a garota tentou se agarrar à barra das minhas roupas, mas parece que ela não conseguia se adaptar a esse voo em alta velocidade. Tive que puxá-la para os meus braços de uma vez. Se você cair, pequena, não vou poder fazer nada. Sentindo o peito firme do homem, ela não resistiu e me abraçou ainda mais forte. Mas antes que ela pudesse reagir, eu me transformei em um feixe de luz, disparando em direção ao reino secreto. Enquanto isso, na entrada do reino secreto, finalmente não conseguiu mais resistir. A pressão combinada dos mestres das 3 seitas, com um estrondo, uma rachadura, apareceu naquela formação indestrutível. Eu suspirei no ar. Pelo visto, cheguei tarde demais, e agora não tenho mais chance de agir. Eu liberei uma camada de energia espiritual em volta de mim, cobrindo a mim e a Zhao Yang. Sob a cobertura dessa camada de energia espiritual, mesmo que o cultivo deles seja muito avançado, eles não devem notar a nossa presença. Mas o talismã que eles usaram ainda me surpreendeu. Usaram um talismã de fixação espacial tão precioso assim, sem hesitar. Parece que eles estão determinados a conquistar este reino secreto, mas eu estava bem calmo. Com as memórias da minha vida passada, eu vou garantir que eles se arrependam de ter vindo aqui. Com uma ordem do homem que os liderava, um grupo de discípulos de preto entrou em bando, e atrás deles havia uma multidão de mais de 1000 pessoas. Wu Shui, misturada no meio da multidão, de repente deu um soco no peito de Lin Ye. Vamos rápido, segui-los. Mas, bem quando ele estava prestes a entrar na formação, um sentimento inexplicável surgiu em seu coração. Aquela sensação terrível lhe parecia familiar. Não era menos intensa que a do dia em que seu reino foi destruído. Será que aquela bruxa maldita? Mas quando ele olhou para o céu, viu apenas um céu azul, com nuvens brancas. Foi só impressão minha. Ele não hesitou mais e correu direto para a entrada, mas ao mesmo tempo Zhao Yang lançou um olhar furtivo para o homem. A intenção assassina de agora a pouco veio dele. Se não fosse por Shumo, você não seria nada, porque eu sou o único que todos desprezam. Ele te tratava tão bem no passado, e você quer mandá-lo para o inferno com as próprias mãos. Vendo que o homem não reagia, ele também respirou aliviado em silêncio. Nesta vida, eu não vou deixar você chegar perto do jovem mestre. O último discípulo de Daide entrou no reino secreto. Os 3 que mantinham a fenda no espaço, as oportunidades dentro deste reino secreto, agora é cada um por si. Mas Canshan, que vinha por último, deu um sorriso frio. Seus 2 velhos malditos, vocês me pagam. Assim que suas figuras desapareceram na fenda, o espaço, que já estava estável, começou a se distorcer de novo. Eu desci dos céus com Zhao Yang. Essa entrada parece um portal, pulsando sem parar com uma luz negra. Se não tiver o cultivo do reino da mansão púrpura, receio que não daria para tocar em nada material. Jovem mestre, como vamos entrar? A garota parecia confusa. Mas eu apenas apalpei meu bolso. Não precisa de tanto trabalho. Nós temos a chave. Quando entrar no reino secreto, não corra por aí. Eu agarrei a mão dela e segure firme em mim o tempo todo, entendeu? Mas ao chegar no reino secreto, Zhao Yang parecia ter se esquecido de tudo. A paisagem à sua frente, ela se sentiu como se estivesse em outro mundo. O lugar não era escuro e sinistro como ela imaginava, mas sim uma floresta antiga cheia de energia espiritual. Mas antes que ela pudesse expressar sua admiração, eu a puxei de uma vez. Este reino secreto é dividido em 9 andares, e nós estamos apenas no primeiro. Para entrar no próximo andar,
É preciso saber onde fica o tal portão, mas eu já sabia a localização de todos os portões, mas nesse momento eu parei bruscamente. Membros das 3 seitas apareceram espalhados por toda parte. Também era encontrar o portal para o próximo andar. Se eu continuasse usando a magia de voo, seria descoberto. E agora eu não queria uma luta difícil com eles. O importante era pegar aquele tesouro primeiro. Zhao Yang estava escondida atrás de uma árvore. Ela ia me avisar sobre algo, mas no momento seguinte eu tapei a boca dela. Fique quieta. Alguém está vindo. Vendo 2 feixes de luz cruzarem o céu, até que ela quase ficou sem ar. Só então eu tirei minha mão da boca da garota. Parece que eles vieram preparados. Temos que nos apressar. Embora a garota estivesse um pouco irritada, ela me seguiu obedientemente por todo o caminho, e ao ver o homem afastar os cipós, ela não conseguiu mais conter sua surpresa. Os discípulos da seita procuraram por 2 dias e meio, e mesmo assim não encontraram o portal. Como o mestre o encontrou tão rápido? Os portais neste reino secreto ficam muito bem escondidos. Eu andei calmamente para dentro da caverna. Entre logo. Mas ela não se segurou e começou a falar. Colocar o portal num lugar horrível desses. A pessoa que criou este reino secreto deve ter uma mente muito doentia. Ela mal podia imaginar que, se não fossem os poderes incríveis do mestre, quanto tempo levaria para encontrar este local exato. Mas eu parei por um instante. É que o design deste reino secreto fui eu mesmo que criei quando estava escrevendo minha novel. Adicionei tudo num impulso, senti como se ela estivesse me xingando. Eu dei um peteleco de leve na cabeça dela. Menos conversa e vamos logo. A garota ficou um pouco confusa. Mas ao sair pelo portal, ela ficou em choque. A areia amarela do deserto se estendia até o horizonte, até mesmo o portal por onde eles entraram já estava quase submerso na areia. Com medo, ela segurou forte a minha mão. Mestre, como vamos encontrar o portal num lugar desses? A areia sob os pés dela começou a tremer rapidamente, acompanhado de um grande estrondo, uma centopeia gigante de dezenas de metros de altura. Ele simplesmente brotou da terra. Uma luz espiritual emanava de sua boca. Ele tinha um poder comparável ao de um mestre agregador de almas, mas eu apenas fechei os meus olhos. Eu também queria ver o resultado do treinamento dele. Vendo que eu não ia fazer nada, Zhao Yang imediatamente se pôs na minha frente. Um lixo como você nem pensa em se aproximar do jovem mestre. Enquanto isso, no primeiro nível do domínio secreto, o Shu estava ficando um pouco irritado. Ele queria contar com a habilidade de caça ao tesouro de Lin Ye, mas os cálculos daquele garoto eram uma bagunça completa. Mas no momento seguinte ele parou, encarando um canto específico. Ele começou a falar como se estivesse recitando algo. Perto de uma árvore espiritual, sempre há uma flor de Luoyang. O padrão de crescimento da flor de Luoyang é em espiral, então a lagoa da erva celestial deve estar por perto. Ao ouvir isso, Lin Ye ficou completamente confuso. Senhorita Hu Shue, como você sabe de tudo isso? Ele procurava pelos rastros da flor de Luoyang, enquanto respondia de forma inconsciente. Isso é por causa de Shumo, é claro. Sua voz falhou de repente. Em sua vida passada, ele nunca precisou procurar por esses itens espirituais, porque aquele homem sempre preparava tudo para ele. Mas por que ele me abandonou desta vez? Será que este é o castigo pela minha reencarnação? Sem perceber, lágrimas escorreram de seus olhos. Por que você está andando com aquela bruxa? Ele não respondeu à pergunta do garoto. Ele cerrou os punhos e correu para a frente. Mas quando ele chegou ao final das flores Luoyang, ele só viu uma raiz cortada, balançando lentamente com a brisa suave. Enquanto isso, do outro lado, Zhao Yang desabou no chão, ofegante. Sua experiência em combate real não era muita. Enfrentar alguém de cultivo superior consumia muita de sua energia. Mas de repente, algo apareceu em sua mão, e junto com isso, veio a voz gentil de um homem. Coma isto, vai ser bom para a sua recuperação. Ele levantou a cabeça um pouco surpreso. Esta não é a que o jovem mestre pegou no primeiro andar, a erva imortal Huashi, e eu apenas afaguei sua cabeça. Eu peguei alguns tesouros no caminho. Fique tranquilo, isto já estava preparado para você. Enquanto isso, em outro lugar,
Hu Shui parecia ter perdido a compostura, como a erva espiritual foi levada por alguém de novo. Sua expressão se tornava cada vez mais sombria. Ela notou por acaso os rastros de vários tesouros celestiais. Sem exceção, já haviam sido colhidas por alguém. Será que entre estas 3 seitas também existe alguém com uma constituição de rastreio espiritual? Vendo a garota parada no mesmo lugar, Ling Ye não resistiu e beliscou seu rosto, mas no instante seguinte, Hu Shui explodiu de raiva. Fora Shumo, ninguém se atrevia a encostar nela. O que você está fazendo? Quer morrer? Ela o derrubou no chão. Se não me achar à porta agora, eu te arrebento. Mas o clima ali parecia meio estranho. Só então ela se deu conta. O rosto dela e o do garoto estavam a centímetros de distância. Tão perto que podia sentir a respiração do outro. Desculpa. Ele se desculpou baixinho, mas a arrogância na essência dela não havia mudado. Não fique enrolando. E em outro lugar, Xiaoyang mergulhou novamente na batalha. A carapaça desta fera é incrivelmente difícil de quebrar. Enquanto eu de lado a orientava, o ataque está muito lento. Não foque apenas no que está à sua frente. A voz do homem ecoou em seus ouvidos. Seus olhos brilharam com uma nova compreensão. No instante seguinte, um brilho frio cintilou em seus olhos. Sua palma direita, brilhando com uma luz espiritual, foi direto na cabeça da fera, mas a fera também tomou uma decisão. Num instante atacou a garota com a cauda. Nesse ritmo, mesmo que o ataque da garota acertasse, ela ainda perderia metade da vida por causa da cauda. E a fera contava exatamente com isso, tentando forçar a garota a abandonar o ataque. A garota, no entanto, abriu um sorriso sinistro na frente dele. Ela escolheu receber o golpe com o próprio corpo. Em seguida, sua palma direita acertou em cheio a cabeça da besta. A alma da besta se dissipou em terror e ele começou a ofegar. Seu braço direito inteiro estava em carne viva. Eu que observava, fiquei chocado. A força de vontade dessa garota é assustadora. O que eu não sabia é que, comparada à sua vida passada, essa dor não era absolutamente nada. Mas nesse momento, antes que eu pudesse reagir, algo sob a areia avançou em direção à garota. O caranguejo gigante que se escondia na areia surgiu de repente. Ele queria aproveitar essa chance para matar o humano à sua frente com um único golpe. Um suor frio escorreu pelas costas da garota, ainda suportava a dor latejante em seu antebraço, e não percebeu a emboscada sob a areia. Ele usou toda a sua energia espiritual para criar uma lança, mas sua defesa foi estilhaçada por um único golpe da besta. Quando ele pensou que não havia mais escapatória, uma luz espiritual ofuscante rapidamente, e seu ferrão venenoso não conseguiu avançar nem mais 1 milímetro, e então, sob o olhar atento da garota, simplesmente se despedaçou como um balão estourando antes que ela pudesse recuperar o fôlego. Um homem de manto branco se aproximou lentamente. Você já foi muito bem. Com um estalar dos meus dedos, o braço esquerdo dela, que estava todo ensanguentado, começou a se curar rapidamente, como se o tempo voltasse para trás. Até mesmo os ferimentos em sua pele clara também desapareceram. Mas eu não sentia nenhuma alegria. Não era tão rápida quanto eu esperava. Lembrei de quando treinei Hu Shui na minha vida passada. Embora eu tenha usado todos os recursos da minha vida para colocá-lo no trono dourado, o talento dele era muito maior do que o desta garota, e ele se tornou o demônio que assombra meu coração. Enquanto eu pensava nisso, Zhao Yang e eu chegamos a um lugar no meio de uma cadeia de minas, usando as memórias da minha vida passada. Eu abri o reino secreto com facilidade. A garota me seguia obedientemente, mas no instante em que entrou, ela ficou pasma. Diante de seus olhos havia apenas um mar de flores deslumbrante. Para ele, que na vida passada viveu entre matar e ser morto, essa era uma cena que ele nunca tinha visto. Ele murmurou para si mesmo sem perceber, mas o homem ao seu lado tapou sua boca. Prenda a respiração. Depois que Narukami o protegeu com uma barreira de energia espiritual, minha expressão também ficou séria. Isso é diferente das minhas memórias da vida passada. Eu não imaginava que este mar de flores deslumbrantes escondia um veneno letal e logo descobri a origem do veneno. Para uma pessoa comum, essa flor Huanxiang é como a própria morte.
Mas para um mestre de venenos, uma oportunidade de valor inestimável, o garoto o olhou com admiração. Acabou roncando bem naquela hora. Está com fome? Ele abaixou a cabeça sem graça, mas seu corpo foi sincero na resposta, que ele sentia fome por causa de sua constituição frágil. Felizmente, a porta para o quarto andar ficava no centro do mar de flores. Enquanto isso, do outro lado, o exército das 3 seitas aliadas não estava com a mesma sorte. 4 horas se passaram e eles continuavam presos no primeiro andar. Então, o mestre da seita do trovão finalmente falou: realmente não dá para encontrar, só nos resta usar aquele método. Os outros 2 franziram a testa. Você quer dizer a técnica do olho, da dedução celestial, mas essa é uma técnica que encurta a vida. Mas ele parecia já ter se decidido. Não se esqueça do nosso objetivo. Comparado com as oportunidades do reino secreto de Zen, algumas décadas de vida não são nada. Enquanto isso, Hu Shui também não estava com sorte. Apesar de não ter a ajuda de Shumo, seu nível de cultivo ainda não era alto. Mas, contando com sua experiência de combate da vida passada, enfrentar algumas bestas demoníacas de baixo nível não era problema. Mas no instante seguinte, sua espada espiritual de repente se partiu ao meio. Ele sentiu que algo estava muito errado. Esta espada espiritual, do corpo do discípulo da seita Videira Verde que morreu antes, apesar de ser uma arma espiritual de baixo grau, ainda dava para usar, mas a técnica de cultivo que ele praticava era poderosa demais. A energia em seu corpo, há muito tempo, ultrapassou o limite que esta arma podia suportar. Justo quando ele pensou que seu fim havia chegado, Ling Ye, de repente, o puxou para desviar do ataque. Mas a besta demoníaca não desistiu. Em vez disso, avançou rapidamente na direção dos 2. Ele usou toda a sua força para pegar o que restou da espada espiritual, e no último segundo, a enfiou na boca da besta demoníaca. Ele soltou um longo suspiro lentamente. Ele pensou que seria ótimo se Shumo estivesse ali. Foi quando ele percebeu que o jovem em cima dele estava tremendo, incontrolavelmente. Ele estava um pouco confuso. Por que esse cara quis me salvar? Mas até quando você vai ficar aí em cima? O garoto ficou sem graça. É que eu só queria te salvar. Mas a garota se esquivou e saiu debaixo dele. E voltou a usar aquele tom arrogante. Vou me lembrar desse favor. Mas e a porta que eu te mandei procurar? Achou na direção que o rapaz apontou. Ele foi correndo, ansioso. Como pode ter uma porta escondida aqui? E no momento em que afastou as vinhas, ele ficou ainda mais nervoso. Havia sinais claros de que alguém já tinha passado por aqui. Algum discípulo das 3 seitas já chegou primeiro. No reino secreto do 4º nível, era um verdadeiro paraíso. Não havia perigo algum, tanto que essa garota, no meio do nada, começou a assar carne com a maior tranquilidade. Ela deu uma mordida. Jovem mestre, quer um pouco? Mas eu não respondi. Porque a joia do reino secreto em minha mão, de repente perdeu seu brilho. É justamente o tesouro que encontrei por acaso no reino secreto do 2º nível. Vendo a expressão confusa de Zhao Yang, comecei a explicar que esta era a joia espiritual de refinamento supremo, e também o melhor material de refinamento do mundo. Não se deixe enganar por sua aparência comum, mas ela tem a capacidade de evoluir a energia espiritual comum para o nível de um tesouro espiritual superior. Coloquei a joia na palma da mão dele, e eu já tinha uma ideia do próximo passo. Enquanto isso, no 2º andar do reino secreto, Hu Shui e Ling Ye, que tinham acabado de entrar, estavam em uma batalha feroz com as bestas demoníacas de galhos. Com o brilho de um golpe de espada, ele percebeu que sua força estava gradualmente se recuperando. Aquela sensação familiar parecia ter voltado. Só que neste segundo andar, a quantidade de bestas era bem maior do que ele esperava. Os 2 já estavam presos aqui há dias, mas nesse momento Ling Ye apontou para o centro do deserto. Parece que há uma imensa flutuação de energia espiritual por lá. Seu corpo de busca espiritual parecia ter sido ativado, indicando freneticamente a direção e a localização da oportunidade. Embora diante dos olhos de Hu Shui, tudo ainda fosse um deserto. Mas o desejo dele pela oportunidade o fez avançar sem hesitar. Quando eu recuperar o poder que me pertence, eu vou fazer você implorar para voltar para mim. E em outro lugar no 4º andar do reino secreto,
O crepitar da fogueira ecoava sem parar. Zhao Yang também entrou em estado de cultivo comigo, mas não demorou muito para suas pupilas se arregalarem. De repente, uma golfada de sangue fresco jorrou de sua boca. Ele já nem sabia qual era a vez que sofria. Inconformado, ele limpou o sangue do canto da boca. Ele aguentou todas as dores excruciantes do passado. Desta vez, ele não podia atrapalhar o jovem mestre de jeito nenhum. Pelo que me lembro da minha vida passada, ela era uma bruxa de maldade imperdoável. E ela, por um único tesouro espiritual, massacrou uma cidade inteira. Foi justamente por eu estar de guarda na fronteira que a organização dela nunca mais conseguiu pisar em Daian. Eu lutei tanto, mas no fim, eu morri pelas mãos da pessoa em quem mais confiava. Olhando para o seu perfil determinado, meu coração se comoveu por um instante. Já que não posso confiar em Hu Shui, então eu vou te dar uma força. Espero que nesta vida você não me decepcione. Enquanto isso, os membros das 3 seitas entraram em pânico. Já era o 10º dia desde que entraram no reino secreto, mas a passagem para o 2º nível ainda não foi encontrada. Kang Shan refletiu por um instante. Parece que teremos que usar nosso último recurso. Pela grande oportunidade do 7º nível, eles teriam que sacrificar 10 anos de suas vidas. Quando os 3 ativaram seus poderes divinos ao mesmo tempo, a entrada do reino secreto, procurada por tanto tempo em vão, finalmente apareceu bem na frente deles. Ao mesmo tempo, Zhao Yang abriu os olhos devagar. Uma força invisível o estava protegendo. Ao se virar, ele percebeu. O homem tinha coberto seu Danchan com uma barreira. Ele ficou um pouco surpreso, mas sentiu seu coração se aquecer. A luz do amanhecer inundava o lugar, iluminando o rosto belo do homem à sua frente. Sem perceber, ele ficou encantado ao olhá-lo de perto. Era como quando encontrou o jovem mestre pela primeira vez em sua vida passada. Percebendo que ele havia despertado, eu saí imediatamente do meu mar da alma. Seu cultivo já atingiu o 3º nível do reino Juhun. Agora vamos para o 5º andar, mas no instante seguinte, seu rosto ficou vermelho. Ele piscou os olhos sem graça. É que eu ainda queria comer mais um pouco. Nesse momento, Hu Shui finalmente chegou ao centro do deserto. Ele se escondeu com cuidado atrás de uma pedra enorme, mas ele estava se sentindo muito frustrado. Como pode existir um Long aqui? De repente, uma memória invadiu sua mente. Era aquela mesma figura familiar, de mãos nas costas, ensinando vários conhecimentos a ele que na época era só uma criança. O Longxi do deserto é uma besta demoníaca extremamente rara. Eles nasceram no meio do deserto, nascem com uma sensibilidade espiritual extremamente aguçada para minérios. Se ele aparecer perto de uma veia de minério comum, então o minério espiritual que ele busca não é algo qualquer. Voltando a si, ele pegou um punhado de areia com raiva. Se não fosse por aquela bruxa maldita, eu não precisaria procurar sozinho neste lugar hostil. Mesmo que eu quisesse as estrelas do céu, aquele homem as encontraria para mim. Com raiva e insatisfação, ele afastou as memórias. Agora, ele precisa pensar em como se infiltrar na caverna. Ela é a reencarnação de uma bruxa cruel e impiedosa. Mas agora, se esconde na água, confessando seus sentimentos para mim. É que este líquido espiritual só pode ser absorvido através da pele, e eu só queria que ela limpasse as impurezas de seus meridianos, mas ela segurava a manga da minha roupa com força. Jovem mestre, se não se importar, poderia ficar mais um pouco comigo. Acontece que, depois de comer e beber bem, eu e Zhao Yang finalmente entramos no 5º nível do reino secreto, mas ela ficou tão chocada que não conseguia dizer uma palavra. Em sua vida passada, ela também desafiou vários reinos secretos, mas um espaço imenso como este, que parece um poço de pedra, ela nunca tinha visto. O que a deixou ainda mais intrigada foi que o homem conhecia o caminho perfeitamente, como se este lugar precioso tivesse sido criado por ele. Com o que devemos ter cuidado neste andar do reino secreto, mas o homem não respondeu. Ele apenas segurou sua mão em silêncio. Ele sentiu seu coração acelerar, mas ele estava mais feliz do que nunca. Para ele, que sofreu tanto abuso no passado, era uma emoção que nunca havia sentido antes. Mais do que disputar o império com aquela Hu Shui, ele preferia ficar para sempre ao lado do jovem mestre. Mas, nesse exato momento, ele percebeu que tudo ao redor estava coberto por névoa. As paredes da montanha, antes tão nítidas,
desapareceram em um piscar de olhos, e a silhueta de Shumu também ficava cada vez mais embaçada. Assustado, ele apertou a mão com mais força. Jovem mestre, você ainda está aí? Felizmente, a voz do homem logo respondeu. Esta é uma barreira mágica de névoa, um passo em falso, e você pode se perder para sempre dentro dela, sem conseguir sair pelo resto da vida. Ao ouvir isso, o coração de Xiaoyang gelou ainda mais. Ele apertou minha mão com mais força, mas eu apenas parei por um instante. Se eu tentar forçar a passagem pela barreira, com meu nível de cultivo atual, seria arriscado demais, mas eu já vivi uma vida passada e já memorizei o caminho deste labirinto. Agora, você só precisa segurar firme em mim, enquanto eu o guiava através da névoa. Xiaoyang, que já estava completamente desorientado, de repente a visão à sua frente se abriu e o som de uma correnteza chegou aos seus ouvidos. À sua frente, uma cachoeira despencava, agitando um poço de energia espiritual. Levantando incontáveis gotas do líquido espiritual azul e dourado, ele arregalou os olhos em surpresa. Com apenas uma respiração, sua energia espiritual interna pareceu aumentar. Ele nunca viu uma energia espiritual tão pura em toda a sua vida. Um leve sorriso se formou em meus lábios. Esta é a maior dádiva da quinta camada do reino secreto, o líquido sagrado solar. Banhar-se neste líquido sagrado aumenta muito a sua própria energia espiritual. Essa substância pode até mesmo purificar as impurezas dos seus meridianos inatos, tornando seu caminho de cultivo muito mais fácil no futuro. É um desperdício se eu usar tudo sozinho. Então venha comigo, não vai afetar a eficácia de qualquer jeito. Mas naquele momento, Zhao Yang pareceu ter se dado conta de algo. Seu rosto ficou vermelho de vergonha na mesma hora. Será que o jovem mestre quer que eu, junto com ele, tomar banho com ele neste líquido? Enquanto isso, na segunda camada do reino secreto, escondida nas sombras, Huo Shui se preparava para agir contra a Casa do Tesouro, mas alguns feixes de luz que surgiram de repente no horizonte interromperam seu plano. Eram os 3 mestres de seita, que vieram seguindo a aura, e o alvo deles era também o tesouro na caverna atrás de Longxi. Logo perturbou o sono de Moe Longxi. Com um rugido baixo, o terrível poder do reino Zifu explodiu instantaneamente. Por um instante, ele conseguiu reprimir os 3 mestres de seita. A expressão de Kangshan e dos outros mudou um pouco. Para fazer esse monstro proteger algo com a própria vida, na caverna atrás dele, com certeza existe um tesouro extremamente raro. Dezenas de cultivadores avançaram de uma só vez, preparados para lutar contra Longxi até a morte. Droga, não posso deixar que eles peguem primeiro. Lin Ye estava prestes a avançar, mas foi puxado por Hu Shue, que estava atrás dele. Ele se desequilibrou por um momento e com o impulso caiu nos braços de Hu Shue. Atordoado, ele tentou se explicar, mas a garota na sua frente não pareceu se importar com isso. Em vez disso, ela continuou olhando para o campo de batalha à distância. Conforme a batalha entre os dois lados se intensificava, o Longxi, gravemente ferido, soltou um rugido demoníaco. Os corpos de dezenas de cultivadores tremeram na mesma hora, caindo direto do céu para o deserto, e Hu Shue também foi atingida pelo impacto, sentindo sangue subir a garganta. Mesmo estando a quilômetros de distância, se fosse um confronto direto, eles seriam aniquilados na hora, mas um sorriso frio surgiu no canto de sua boca. Na vida passada, o feitiço que aprendi com Shumona para ocultar minha aura, desta vez, finalmente terá utilidade. A caverna não está sendo vigiada agora. É a nossa oportunidade perfeita. Então, 2 minutos e meio depois, Reshui não tinha mais sua costumeira frieza. Em vez disso, seus olhos brilhavam enquanto encaravam um precioso jade verde suspenso no ar. Ele engoliu em seco. Foi por isso que Shumo passou por inúmeras dificuldades na vida passada, para conseguir para ele algumas dessas joias de Jade Hualin de altíssima qualidade, e foi com a ajuda desses tesouros que ele finalmente conseguiu subir ao trono. O jade, que antes emitia uma luz espiritual, naquele momento transformou-se em fumaça e se dissipou, escapando pela ponta de seus dedos. Apenas pisar na água já queimava a pele, mas a garota resistiu lá dentro por 2 dias e meio.
sentindo uma dor que lhe atravessava os ossos. Mesmo assim, ela continuou seu treinamento com determinação. O motivo de ela insistir tanto não era por si mesma, mas sim por aquele homem que um dia a fez renascer, mas seu corpo logo atingiu o limite. Um corpo frágil afundava lentamente para o fundo do poço. Se eu não tivesse reagido a tempo, ela quase foi morta pela energia espiritual que explodiu dentro de seu corpo, e quando verifiquei seus meridianos, fiquei em choque. Ela é só uma garota de uns 10 e poucos anos. Mas por que ela se forçou a esse ponto por mim? Por ter absorvido tanta energia espiritual, o remédio que controlava sua condição já não fazia mais efeito. Ou seja, nesses últimos dias, ela estava suportando uma tortura como 1000 facas no peito. Vendo-a em meus braços, de olhos fechados, minha mente, no entanto, se lembrou daquela figura de vermelho, Rexo, que sempre foi mimado, era completamente diferente de Zhao Yang. Na minha vida passada, ele não fazia nenhum tipo de trabalho pesado. Sem escolha, para aumentar seu nível de cultivo, eu procurei por tesouros espirituais por todo o mundo. Uma pontada de tristeza atravessou meu coração. Talvez seja porque até hoje eu não consigo aceitar o fato de que ele me traiu na vida passada. Acontece que logo depois de dar as instruções a Zhao Yang, eu arrastei meu corpo exausto e entrei no banquete solar. O desgaste dos últimos dias foi demais para meu nível de cultivo atual, e eu precisava aproveitar essa oportunidade para alcançar o nível que eu tinha na minha vida passada. E então, engoli a pílula do espírito gigante de uma só vez. Uma energia furiosa se reuniu rapidamente ao meu redor, uma aura poderosa se ergueu aos céus, e então se conteve rapidamente. Em apenas algumas horas eu avancei para o reino do caminho zero. Embora isso não seja nem 1/10 do meu poder na vida passada, mas em todo o território da dinastia Grande Xia, isso já me coloca entre os mais fortes. Mas foi nesse momento que eu percebi que algo estava errado do outro lado da lagoa. Zhao Yang deveria estar meditando no lado sul, mas na lagoa espiritual, acontece que depois de ver meu poder aumentando sem parar, Zhao Yang, que a princípio estava um pouco envergonhado de estar na mesma lagoa que eu, também se decidiu. Em sua consciência turva, ele só tinha um objetivo: aumentar seu poder o máximo possível, até que pudesse ajudar o jovem mestre, mas por causa das limitações de seu corpo frágil. Essa energia espiritual tão nutritiva era para ele. Ele rangeu os dentes e resistiu desesperadamente. Mas no fim, uma golfada de sangue jorrou de sua boca, e então seu corpo inteiro afundou na lagoa. Enquanto isso, no segundo nível do reino da diversidade, Luo Shui, dentro da caverna, estava furiosa. Um momento atrás, a preciosíssima joia do bosque de bétulas estava ao seu alcance, mas se desfez em pó no instante em que tocou seus dedos, sem deixar para trás nenhum rastro de luz. Confuso, ele bateu o pé em frustração, mas ele logo se deu conta: com certeza alguém chegou aqui antes e pegou a joia preciosa da floresta de bétulas. Como conseguiram pegar a joia antes de nós? E ainda por cima deixaram o elixir da ilusão para trás. O que o deixou intrigado. A senhorita Luo Shui com certeza não lhe contou toda a verdade. Será que neste reino secreto, além das 3 seitas, existem outros mestres poderosos? Mas bem nesse instante, a caverna inteira começou a tremer violentamente, e do lado de fora, ouviu-se um grito de agonia de cortar o coração. O corpo gigantesco de Nuai Longxi desabou no chão, provocando um estrondo. Apavorado, Lin Ye puxou Reshui com força. Ele sabia que aquele era o sinal de que as 3 seitas tiveram sucesso. Logo aqueles cultivadores viriam para cá, sentindo a força do aperto em sua mão. A princípio, Reshui hesitou por um momento, mas mesmo assim não soltou a mão do garoto. Ela se espremeu com o garoto em uma fenda da caverna. Talvez a gente consiga se misturar no meio da multidão e sair daqui. Mas, mal ele terminou de falar, 3 auras aterrorizantes surgiram bem na entrada da caverna. Em sua vida passada, ele jamais toleraria ninguém além de Xu Nu. Os outros o respeitavam à distância, mas agora os dois estavam muito próximos. Ele não tinha cabeça para pensar nisso. Agora eles estavam encurralados, sem nenhum lugar para se esconder. Se fossem descobertos,
Suas identidades seriam expostas em um instante. Enquanto isso, Chao Yang finalmente despertou. Ele sentia como se tivesse tido um sonho muito... No sonho, ele matava a imperatriz chamada Hu Shui, mas aquela por quem ele tanto ansiava, no fim, o deixou para trás. A roupa deslizou por seu ombro, revelando seu ombro branco e delicado. Foi quando ele percebeu que estava nos braços do jovem mestre, apoiando a cabeça, que ainda estava meio tonta. Seus olhos estavam cheios de confusão. Por um instante, não conseguiu se lembrar do que havia acontecido, até que minha voz soou atrás dele. As imagens de antes de desmaiar começaram a passar como um filme, passando uma a uma por sua mente. Eu estava me banhando e treinando no esplendor solar, e então desmaiei. Chao Yang ficou paralisado. De repente ele olhou para suas roupas em desordem. Sua mente foi como que atingida por um raio. Espere, jovem mestre. Foi você quem me vestiu, mas ele se lembrou de quando desmaiou, treinando no fundo do poço. Eu atrapalhei o jovem mestre de novo, mas ele não podia fazer nada a respeito. Ela nasceu com uma maldição em seu corpo. Até mesmo seu treinamento era muito mais lento que o daquela Hu Shui. Mas eu apenas toquei em sua testa. Eu selei seu poder espiritual temporariamente. Caso contrário, sua vida estará em perigo. Então quer dizer que não posso mais treinar. No momento em que ela se sentia frustrada, eu de repente tirei uma erva espiritual da minha manga. No instante em que apareceu, ondas de ar frio se espalharam. Você se lembra do que eu disse? Que neste andar havia um tesouro para curar sua condição. A grama sob os pés de Zhao Yang foi instantaneamente coberta por uma camada de gelo. Foi só então que ela se lembrou do motivo pelo qual o jovem mestre entrou no reino secreto. Era para ajudá-la a encontrar a grama óssea de gelo de Jade. Um rubor surgiu em seu rosto. O jovem mestre: não tenho como retribuir. Mas eu apenas respondi com indiferença. Eu a peguei atrás da cachoeira agora há pouco. Originalmente, eu ia levá-la para transformá-la em uma pílula, mas parece que não há mais tempo para isso. Se esperarmos até sair do reino secreto e voltar para a mansão Shu, seu corpo não vai aguentar. Agora só resta um método extremo. Mas você terá que suportar uma dor extrema. Ele não hesitou nem um pouco. Contanto que eu possa ajudar o jovem mestre, Chao Yang está disposto a fazer qualquer coisa. Olhando para seu olhar determinado, meus olhos também revelaram uma expressão de satisfação. Lembro da minha vida passada. Hu Shui durante seu treinamento encontrou mais de uma vez uma situação parecida. Ele se recusava a treinar, usando a dor como desculpa. Por isso eu encontrei para ele inúmeros tesouros espirituais e aumentei seu nível de cultivo à força, mas todas as vezes ele se recusava a treinar, usando a dor como desculpa. Por isso eu encontrei para ele inúmeros tesouros espirituais e aumentei seu nível de cultivo à força. Talvez tenha sido justamente esse meu cuidado excessivo que fez com que Hu Shui, que já possuía sangue real, se tornasse cada vez mais egoísta, afastando as memórias da minha cabeça. Nesta vida, eu nunca mais vou me sacrificar por ninguém. Todas as oportunidades serão apenas para mim, e com base nisso, vou aproveitar e treinar o Chao Yang. Eu disse calmamente algumas palavras. Primeiro, tire a roupa. Certo, jovem mestre. Zhao Yang respondeu por instinto. Mas de repente seus olhos se arregalaram. Jovem mestre, você está falando das roupas? As orelhas dela ficaram completamente vermelhas. E sua voz saiu um pouco gaguejada. Por quê? Porque as roupas. Porque a natureza da erva Jibingu é do tipo Yin extremo. A energia fria que ela libera vai congelar tudo ao redor, inclusive as roupas. Vendo Zhao Yang ainda com o rosto corado de vergonha, eu acrescentei, sem pensar. Afinal, fui eu que vesti você agora há pouco. Ela corou violentamente. Claramente, ela não suportava mais ouvir o homem. Jovem mestre, não diga mais nada. Eu farei. O corpo delicado da jovem foi se revelando aos poucos. Ela mantinha os olhos bem fechados. Seus cílios tremiam sem parar, sem conseguir esconder seu nervosismo e pânico. Mas, bem nesse momento, a voz do homem soou atrás dela. Calma e indiferente como sempre. O que vem a seguir pode ser bem doloroso. Antes que Zhao Yang pudesse reagir, uma sensação de frio extremo
e em um instante envolveu seu corpo, como se estivesse caindo em um abismo gelado sem fim, enquanto seu corpo todo tremia, e sua consciência começava a se dissipar. A voz do homem soou como um trovão, ecoando em sua mente: mantenha sua consciência. Se sua consciência desaparecer assim, você nunca mais vai acordar. Chao Yang despertou de repente. Sua consciência clareou instantaneamente, mas seu corpo, uma dor extrema vinha de todos os lados. Mas ela cerrou os dentes com força, lutando para manter a consciência pelo jovem mestre. Eu não posso cair aqui de jeito nenhum. Olhando para Chao Yang à minha frente se transformando em uma soldada de gelo, um olhar sério também surgiu em meus olhos. Garotinha, você precisa sobreviver a isso. Dentro da caverna do segundo nível da adversidade, os 3 mestres de seita olhavam ao redor, incrédulos. A caverna inteira foi iluminada por seus poderes divinos. Mas não havia um único vestígio de jade ou minério de fósforo. Como isso é possível? As roupas de Lailer estavam uma bagunça. Ele estava extremamente impaciente. Eles mal conseguiram derrotar Mo Yelongxi. Tudo pelo tesouro que ele estava protegendo, mas depois de entrar na caverna, não viram absolutamente nada. Será que alguém se aproveitou enquanto estávamos lutando e entrou aqui escondido? Ao ouvir isso, Huo Shui e Lin Ye também ficaram em choque. Eles estavam escondidos em uma fenda na rocha. E a técnica de ocultação não duraria muito mais. Aqueles ladrõezinhos com certeza ainda estão nesta caverna. O outro líder de seita se preparou para usar uma técnica de percepção. Eu quero ver que tipo de ratos estão se escondendo. Huo Shui sentiu seu coração gelar. Desta vez, não pegamos o tesouro, e parece que ainda vamos perder nossas vidas aqui, mas, nesse exato momento, um discípulo invadiu a caverna. Nós já encontramos a entrada do 3º nível. Eu estava descansando. E também percebi que algo estava errado com Zhao Yang. Vi várias rachaduras aparecerem na massa de gelo. Essas rachaduras se cruzavam e se espalhavam cada vez mais. Em um piscar de olhos, a sólida massa de gelo se despedaçou. Inúmeras armas caíram no chão. Um olhar frio e indiferente se abriu lentamente. Uma pequena silhueta começou a levitar na minha frente. De toda a cordilheira, até mesmo a energia espiritual começou a se reunir em sua direção, e, surpreendentemente, eu senti algo familiar. Era a mesma que, na minha vida passada, fez todo o reino de Dayen tremer de medo. A feiticeira, ele despertou mais uma vez. A garota levou a dinastia ao inferno com as próprias mãos, mas agora ele repousava nos braços de seu inimigo. Embora no passado os dois fossem inimigos mortais predestinados, ele já nutria sentimentos por mim em segredo. Acontece que na minha vida passada eu ajudei Huo Shui a se tornar a imperatriz, e ele, depois de deixar o Instituto Xiou, só podia disputar comida com cães de rua. Vendo o lado mais cruel da vida, ele achava que se fosse forte o suficiente, o jovem mestre olharia para ele ao menos uma vez. Ele treinou sem parar na escuridão infinita, e ele mesmo se tornou um demônio sanguinário, mas quando ele reencontrou aquele homem, os dois haviam se tornado inimigos mortais em lados opostos. Enquanto eu, Shu Moa, estiver vivo, jamais permitirei que você pise na cidade imperial. Olhando para a espada na mão do homem, e para Huo Shui, que ele protegia atrás de si, seu coração doía de uma forma indescritível, mas ele só podia esconder esse sentimento no fundo de sua alma, que o homem havia sido traído pela imperatriz. Sozinho, ele aniquilou cada vida na cidade imperial, mas mesmo executando a imperatriz no trono do dragão, ele não conseguiu mais fazer o coração do homem bater. Um frio avassalador o trouxe de volta à realidade. Acontece que tudo não passava de memórias de sua vida passada. E eu ao seu lado também percebi, o gelo que envolvia o corpo de Zhao Yang começou a mostrar sinais de rachadura. Com um feixe de luz espiritual que irrompeu, um corpo delicado caiu de dentro da massa de gelo, diretamente em meus braços. O que me deixou ainda mais surpreso foi que Zhao Yang havia perdido sua aparência infantil. Naquele momento, tanto sua aparência quanto seu corpo eram muito mais maduros que antes. Ela parecia uma bela donzela saída de um livro. Senti como se minhas mãos segurassem um bloco de gelo. Uma frieza cortante se espalhou pelas minhas palmas.
Era fácil imaginar com o nível de poder dela. Ter o corpo todo coberto por esse frio, o quão doloroso devia ser. Um gemido saiu da boca da garota, ela tremeu seus cílios brancos como a neve, e com muita fraqueza abriu os olhos. Olhando para Shumo, que a segurava, ela conseguiu forçar um sorriso, e com certa dificuldade murmurou: "Mestre." Eu sorri e acariciei sua cabeça. Uma corrente de calor envolveu seu corpo no mesmo instante. Zhao Yang estava prestes a me agradecer por ter salvo sua vida. Mas eu apenas virei a cabeça para o lado em silêncio e tossi levemente. Ela seguiu meu olhar, e seu corpo congelou na mesma hora. Como o processo de cura do corpo demorou muito tempo, e o frio em seu corpo ainda não tinha se dissipado por completo, ele esqueceu completamente que não vestia nada. Foi só então que ele se deu conta que estava completamente nu na frente do jovem mestre, com o grito de surpresa da garota. Um rubor subiu instantaneamente ao seu rosto, e eu também fiquei um pouco atordoado. Antes, quando ele ainda tinha a aparência de uma criança, eu naturalmente não me interessaria por ele, mas quem diria que em apenas alguns dias, ele, que rompeu o selo de sua constituição, se transformou numa bela e esbelta garota. Mas Zhao Yang, ao perceber minha reação, mostrou uma expressão estranha. "Jovem mestre, essa sua reação, será que está com vergonha de mim?" Rapidamente, em meio ao brilho dourado do sol na água, Zhao Yang afundou o corpo inteiro na piscina, soltando bolhas continuamente, sob o efeito reparador da erva de osso de gelo e fundação de jade. Seu corpo inteiro se sentiu mais leve. Olhava cuidadosamente para o homem sentado de olhos fechados na margem. Seus olhos, como âmbar, não paravam de piscar. Em comparação com sua vida passada, como ela desejava que este fosse um sonho do qual nunca quisesse acordar. "O que você está olhando?" Percebi o olhar dele e fiquei confusa. Mas ele, envergonhado, mergulhou a cabeça na água de repente. Um momento depois, o longo cabelo branco e encharcado da garota escorria graciosamente, flutuando na superfície da água como algas marinhas. "Não, eu não estava olhando nada." Eu dei um leve sorriso e fiz um cafuné na cabeça da garota. "Mas lembre-se de se secar bem. Tente se acostumar logo com seu novo corpo." Ela assentiu obedientemente, e esse foi o sorriso mais feliz que eu já tinha visto no rosto dela. Enquanto isso, em uma caverna no segundo nível do Reino Secreto, os mestres das 3 seitas que receberam a informação também ficaram chocados. Eles nem se importaram com os tesouros perdidos neste nível. Apressadamente, correram em direção à entrada do 3º nível do Reino Secreto. Escondida na fenda de uma rocha, Hu Shui finalmente conseguiu respirar. Porém, no instante seguinte, seu pé escorregou, e os dois caíram direto em direção ao chão. Ying estava prestes a comemorar que tinha escapado do perigo, quando percebeu que estava com o corpo todo em cima da garota. Logo em seguida, ele sentiu um golpe no queixo. "Tão macio. Seu moleque vai ficar em cima de mim até quando?" Hu Shui enxugou o suor da testa. "Não podemos ficar aqui por muito tempo. Estas roupas com certeza não vão mais enganá-los." Lin Ye ainda não tinha reagido, quando um pedaço de tecido voou em direção ao seu rosto, mas quando ele semicerrou os olhos para ver, ele viu Hu Shui tirando as vestes. "Da seita Qin Teng. Senhorita Hu Shui, o que você está fazendo? Eu mandei você cobrir os olhos. Esse tarado não está vendo que estou me trocando." Enquanto isso, na entrada do 3º nível, os 3 grandes mestres das seitas e os mais de 100 discípulos atrás deles estavam todos um tanto tensos. Diante deles, havia um deslumbrante mar de flores, totalmente o oposto do perigo descrito nos textos antigos. Mas justo quando todos baixaram a guarda, Kang Shan, no entanto, franziu a testa. Ele sentiu uma vaga sensação de inquietação. No momento seguinte, ao seu redor, começou a ouvir o som de discípulos caindo. Inesperadamente, as pessoas começaram a se matar. Um arrepio percorreu sua espinha. Essas flores Huanxiang são terrivelmente venenosas, mas naquele exato momento, eles já não sabiam o quanto do veneno haviam inalado.